Olá a todos! Na aula de hoje nós estamos iniciando um novo capítulo, que é o capítulo 7, que vai falar sobre relacionamentos humanos. E como tema de hoje, nós vamos falar sobre os relacionamentos familiares. Tudo no universo é cíclico e tudo está interligado. As construções mais complexas são o resultado do relacionamento das partículas, cujas moléculas se identificam na mesma vibração de força cósmica, sempre constituídas de microformas que se diluem na energia primitiva, que constitui a unidade básica. Dessa forma, tudo então no universo é cíclico. E é por isso que nós dizemos que o uno é igual ao todo. Tudo é grupo, tudo está aglutinado e nós fazemos parte então dessa imensidão sem fim. E se tudo está interligado e se tudo é cíclico, os relacionamentos são necessários. E apesar de cada um de nós, então, manter a sua individualidade como ser único neste universo, não somos seres individuais e, portanto, então, há uma necessidade de se relacionar. Quando uma pessoa não é capaz de manter um relacionamento saudável, a Joana diz que ela se encontra em alguns distúrbios de comportamentos que podem levar a patologias muito graves. E isso pode ser derivado tanto da antipatia entre espíritos ou até mesmo de todo aquele primarismo emocional que nós já estudamos e que nós trazemos dentro da nossa roda de experiências e da nossa roda de encarnações. Dessa forma também, nós não podemos nos esquecer de um fenômeno muito interessante, que é a reciprocidade, porque quando eu olho algo ou alguém e tiro as minhas conclusões ou tenho as minhas impressões, eu também preciso me lembrar que aquele alguém está tendo as impressões dele sobre a minha pessoa e dessa forma então emaranhados energéticos e campos vibracionais serão emanados a partir deste movimento de troca. Portanto, os relacionamentos de qualquer natureza oferecem campo para reflexão, porque proporcionam parâmetros que facultam os comportamentos ideais mediante a análise de cada experiência e dos resultados que estas experiências ensejam. Sendo assim, o ser humano, ele necessita do calor afetivo de outrem. E essa conquista ainda aumenta o seu campo da emotividade superior. O ser humano necessita desse calor afetivo, porque essa conquista, então, ela vai ser responsável pela ampliação do campo da emotividade superior de cada um, desenvolvendo sentimentos que dormem e são aquecidos pelo relacionamento mútuo, que ensejam o amadurecimento e o amor. Dessa forma, então, se espraia esse desejo de manter o contato com as expressões mais variadas da vida, nas quais aure a alegria e a renovação dos objetivos, porque ampliam as nossas capacidades de amar e de experimentar novas realizações. E dessa forma nós podemos dizer então que o fluxo da vida humana vai se manifestar através dos relacionamentos, cujos desafios podem ser gigantescos convites ao amor, a fim de alcançar a plenitude existencial. Sem relacionar-nos com outras pessoas, então, não desenvolvemos a capacidade emocional superior. E nós sabemos que esses desafios são pontos muito difíceis,
porque nem sempre os nossos relacionamentos vão acontecer com espíritos afins. E quando houver então essa antipatia entre pessoas que não estão no mesmo grupo familiar, no mesmo grupo social por um acaso, nós já sabemos disso, então nós temos que aprender a desenvolver todos os recursos para conseguir então fazer emanar toda essa emotividade superior de tolerância, de paciência. Não é possível então, mesmo sendo seres com individualidade própria, nos tornarmos seres individuais. Então, os relacionamentos são a base e o fluxo para o progresso da nossa própria evolução. E aí, a Joana então nos narra agora uma fábula. Ela diz o seguinte: uma velha fábula conta que, numa já remota era glacial, os porcos-espinhos sentiram-se ameaçados de destruição pelo frio que reinava em toda parte. Por instinto, se uniram e conseguiram sobreviver em relação ao calor que irradiavam. Não obstante, pelo fato de estarem muito próximos uns dos outros, passaram a ferir-se, a machucar-se mutualmente, provocando reações inesperadas, o qual o afastamento de alguns deles. Como consequência dessa decisão, todos aqueles que se encontravam distantes passaram a morrer por falta de calor. Os sobreviventes, percebendo o que acontecia, reaproximaram-se, agora, porém, conhecedores dos cuidados que deveriam manter, a fim de não se magoarem reciprocamente. Graças a essa conclusão feliz, sobreviveram à terrível calamidade. Trata-se de uma excelente lição para uma feliz convivência, um produtivo relacionamento, respeitando-se sempre os valores daquele a quem se busca, sua privacidade, seus sentimentos, suas conquistas e seus prejuízos, que fazem parte da sua realidade pessoal. Então a gente observa, dentro às vezes dos nossos relacionamentos, nós precisamos ficar perto uns dos outros para que possamos sobreviver. Mas o fato de estarmos perto uns dos outros muitas vezes nos traz toda a herança primitiva que carregamos dentro de nós. E aí nós começamos a nos machucar. Isso promove um afastamento. Mas com o tempo nós vamos perceber que nós não podemos ficar longe. E aí então existe uma nova chance, existe um novo processo de recomeçar para tentar fazer essa aproximação agora com a consciência de toda essa experiência já anterior, para que você possa então ser mais paciente, ser mais tolerante e trazer à luz da consciência esses novos conhecimentos que você pode usar para a sua própria evolução. Portanto, quando nós falamos de relacionamento, o foco mais importante aqui é o relacionamento familiar. A família, então, é o laboratório de vivências mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução. A unidade familiar faculta o romper dos laços do egoísmo, a fim de que a solidariedade e a fraternidade se desenvolvam. Nós já sabemos que as maiores dificuldades e as nossas maiores provas estão dentro da nossa unidade familiar, dentro da nossa própria capacidade então de relacionar-se com os espíritos que são colocados dentro do nosso clã com consanguineidade, para que nós então resgatemos possíveis dívidas ou trabalhemos em prol do desenvolvimento nosso e das pessoas que estão dentro desse grupo para nossa própria evolução. Sendo assim, então, como a própria Joana já nos disse, trata-se do maior laboratório de experiências, dos quais nós, seres humanos, nessa faixa ainda de evolução, precisamos, então,
para que possamos encontrar todos os mecanismos de propulsão do nosso processo de autoconhecimento e de respeito a toda a sociedade e a todas as coisas. Assim, na família, nascem os sentimentos de afinidade ou de rechaço que os espíritos preservam de experiências de outrora. Já sabemos, mas é preciso lembrar muitas vezes toda hora, que nós não estamos na família que estamos por um acaso, que você não é filho do seu pai ou pai dos seus filhos por um acaso simples. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses para falar um pouquinho para vocês a respeito da constelação familiar, que é uma teoria extremamente assertiva que foi proposta por um alemão chamado Bert Hellinger, que identificou que junto com toda a nossa herança genética que nós trazemos dos nossos familiares, nós também trazemos uma herança emocional muito forte. E isso corrobora com o fato desse laboratório de experiências e desse laboratório, então, próprio e não por acaso para cada um de nós. A constelação familiar, ela se baseia em 3 princípios básicos, e o primeiro deles é a hierarquia. Não é por acaso, então, que uma pessoa veio como filho, que a outra veio como pai, que os avós vieram antes, e assim existe toda uma ordem hierárquica muito bem organizada por forças maiores que muitas vezes ainda não temos conhecimento, mas que foi necessária para que se houvesse então um processo dessa determinada forma. E aí o que nós vemos então? Que muitas vezes quando um espírito, por rebeldia, por falta de afinidade, ele tenta sair dessa ordem hierárquica, começam uma série de conflitos. São os casos que nós vamos encontrar, por exemplo, quando pais resolvem ser manipuladores e pedem para que os filhos então os tratem como eternas crianças e despejam toda a sua carga emocional em cima desses filhos, fazendo com que então exista uma inversão hierárquica. E o contrário também é verdadeiro, porque muitas vezes a rebeldia ela pode ser advinda também do filho, que se acha maior que o pai e que acha que pode tomar inconscientemente o seu lugar dentro da hierarquia familiar. E dessa forma são filhos ingratos, arrogantes, que se sentem então numa posição de superioridade e querem dizer ao pai e à mãe como estes devem viver a sua vida. De qualquer forma, qualquer um desses processos de inversão hierárquica resultam também em fatores emocionais muito graves que podem resultar em patologias da mente muito nocivas e muito limitadoras também. Portanto, o respeito e a gratidão para com a família, em especial para os pais, é fundamental para que esse rio da vida funcione com o mínimo possível de conflito e com o mínimo possível de heranças emocionais. O segundo princípio, datado por Bert Hellinger dentro da constelação familiar, é o princípio do pertencimento, dos quais todos os membros da família devem ser honrados e devem ser considerados. Muitas vezes nós tendemos a excluir pessoas da família, tanto no nosso comportamento social, como também muitas vezes na nossa emanação vibracional. E essas exclusões geram também emaranhados energéticos muito fortes que depois precisam ser reparados. Muitas vezes pessoas são excluídas do grupo familiar porque não têm uma conduta que condiz com o que aquele grupo gostaria, ou simplesmente, o que é muito mais comum, por espíritos não serem muito afins, nós acabamos então rechaçando essas pessoas do nosso grupo familiar, nos esquecendo também desse equilíbrio e desse pertencimento que não é por acaso dentro de cada clã. E o terceiro ponto seria o equilíbrio entre dar e receber. Muitas vezes as relações sofrem
por conta deste desequilíbrio. Uma pessoa dá muito e espera também um reconhecimento muito grande em troca, então ela não está fazendo uma atitude altruísta, mas ela está fazendo algo para receber uma recompensa lá no final. E muitas vezes também aquela pessoa que recebe muito, mas também não dá, esse fardo se torna muito pesado e muitas vezes essa pessoa vai até embora. Então é o caso que nós vemos que é muito mais comum entre relacionamentos conjugais, onde aquele cônjuge que doou a sua vida inteira, certo, para aquela pessoa e deu tudo o que ele podia e aí aquela pessoa vai embora, tá certo? Então são 3 princípios muito fortes: hierarquia, pertencimento e equilíbrio, que mantém a estrutura familiar saudável. O papel, então, da família na formação do ser é fundamental. O elan que se estabelece no lar, ele vai ter um valor decisivo para a conduta dos indivíduos. Os espíritos antipáticos entre si, quando se reencontram, expressam toda a sua animosidade e vão gerar muitos transtornos. Dessa forma, o relacionamento no lar, ele constitui a preparação para todas as conquistas da sociedade, veja bem, com todos os seres, porquanto o desenvolvimento dos valores intelecto-morais ampliam a capacidade volitiva de amar. Então veja a profundidade desta fala. Os relacionamentos dentro da família, eles constituem o primeiro passo para os relacionamentos com todas as pessoas da sociedade, com todos os seres, na verdade, do nosso grupo social que vão compor todo o nosso universo e tudo aquilo que nós já conhecemos. Por quê? Trata-se então de uma preparação para que você consiga desenvolver todo o seu amor, todo o seu carinho, primeiro para a sua família, para que depois você possa se abrir para as outras pessoas. Isso é exatamente aquilo que nós falamos na aula anterior do despreendimento do próprio ego em si, porque no primeiro passo da evolução, você faz para você como indivíduo. Já num segundo momento, você faz pelo menos para você e para aqueles que são espíritos afins ou para aqueles que estão no seu grupo familiar. E aí, numa terceira, então, etapa desse processo de desenvolvimento, então aí você descobre o altruísmo verdadeiro e estende isso para todos os seres, sem distinção. E assim, vão haver discrepância de ideias, vão haver conflitos, né? Vão haver discordâncias. Isso sempre vai acontecer e é até bom que aconteça para que se possa discutir de uma forma construtiva a manifestação de diferentes tipos de conduta, de atitudes e de ideias, desde que elas estejam dentro da ética. O que precisa haver, no entanto, é o respeito mútuo e não importa se houver então essa discordância, mas as pessoas precisam se respeitar e manter o mínimo então de conduta perante as diferentes opiniões alheias. E é por isso que ela fala algo muito importante, que mede-se a maturidade psicológica da pessoa de acordo com os seus relacionamentos familiares. Olha que profundidade isso tem também. Normalmente, pessoas mais imaturas são aquelas pessoas que se dizem as mais incompreendidas e que sofrem, né? Porque não tem, então, as situações acontecendo muitas vezes dentro daquilo que elas gostariam de controlar. E aí, então, a Joana vem
colocando isso, né, para a gente de uma forma muito taxativa, né, e muito direta, né, para que a gente veja então que a nossa maturidade psicológica ela pode ser medida em relação aos nossos relacionamentos dentro da nossa própria família, que é esse laboratório de experiências primário aí, para que nós possamos então traçar o nosso processo evolutivo. Sendo assim, ela também nos diz que o medo de amar, o medo de ser exposto dentro das nossas fraquezas por aquelas pessoas que convivem diariamente conosco e que conhecem, né, muito já das nossas sombras e das nossas dificuldades, são as maiores, então, características que fazem com que nós tenhamos essa dificuldade, muitas vezes, de relacionamento entre si. E aí, por que isso é tão importante? Por que relacionar-se bem é fundamental? Porque, veja, ela diz o seguinte: aqueles instintos primários do ego, quando ele ainda não está doente, estimulam esse ego para a preservação do próprio clã, defendendo os seus. E conforme a nossa evolução, nós vamos estendendo esse apego aos demais grupos sociais e toda a humanidade. Esse sentimento, né, de individualidade, esse sentimento natural do ego, quando ele ainda não está no processo de adoecimento, ele faz com que nós tenhamos instintivamente ainda aquela vontade de proteger aqueles que estão dentro do nosso clã familiar. E isso faz brotar os primeiros sentimentos para que depois nós possamos, então, na medida em que nós formos abrindo os canais da evolução, fazer a mesma coisa com todos os seres. E aí ela diz um outro aspecto muito interessante também. Aquela pessoa calada, que faz questão de não se manifestar nas reuniões, que tem uma postura muitas vezes muito taciturna, silenciosa e constrangida, então, de alguns, se revela também como um recurso do ego para continuar no comando das relações mórbidas que se negam à terapia de renovação interior, porque é uma forma de excluir-se do grupo familiar. E, no geral, esses comportamentos dessa forma, ou até mesmo na forma dessas brigas todas, eles se dão, então, por esse medo de amar. É o medo de amar e não receber o amor em troca. É o medo de amar, muitas vezes, e não ser reconhecido por isso ou se magoar muito profundamente. Mas percebam que esta também é uma outra artimanha do próprio ego, porque o ego é aquele que disfarçadamente, então, faz com que você tenha atitudes com o intuito de receber algo em troca. E às vezes, então, o medo de não receber algo em troca vai fazer com que as pessoas lá no seu inconsciente prefiram, então, excluir-se do seu próprio grupo familiar. São pessoas que precisam de muito amor, muito carinho e muita compreensão, porque algo lá dentro delas faz com que elas achem que não são fortes o suficientes ou não são boas o suficiente para serem amadas. E dessa forma, então, nós vamos desconstruindo todo esse processo, até chegar em um momento em que essas pessoas que têm essa conduta, que sou eu, que é você também, ou que é alguém que você conhece, vão então encarar isso de uma outra maneira, vão fazer para o outro sem achar que o amor recíproco é uma obrigação. E aí, quando esse amor recíproco vier, ao invés dele ser obrigação, ele se torna uma recompensa. E isso então acaba equilibrando todo o cônduto emocional dessa situação. E se a gente não fizer isso, se a gente achar que é muito difícil manter o relacionamento familiar, nós precisamos lembrar então que nós estamos perdendo a oportunidade psicológica de amadurecimento. E esse processo vai se repetir, porque provavelmente nós vamos reencarnar novamente
junto dessas pessoas até que a gente consiga então resolver essas discrepâncias, resolver essa antipatia espiritual e resgatar. Então não protele, né, a experiência, não protele o progresso. Faça agora, trazendo para a luz da consciência todo esse conhecimento que você já tem e tentando colocar em prática com toda a sua força. Mas a Joana nos diz também que é verdade que não se deve impor o amor. No entanto, não menos verdade é que, a pretexto de amar, ninguém também deve se deixar permanecer estacionado no obstáculo que defronta. Quando não vicejam sentimentos felizes na família, a melhor terapia para um bom relacionamento é aquela que não envolve emoções, evitando-se assim as dilacerações sentimentais. Portanto, cabe então a quem deseja amadurecer a permanência no cultivo de pensamentos salutares, estimando, por exemplo, boas leituras e a própria disciplina mental. Porque quando alguém experimenta o conflito no lar e não consegue superar esse conflito ele vai te acompanhar para onde você for. Então ele vai seguir você até o seu trabalho, ele vai seguir você até a família que você construiu, ele vai seguir você nos seus relacionamentos, porque são processos de heranças emocionais muito fortes e que precisam ser resolvidos dentro do grupo familiar, para que você possa aprender a se relacionar ali e depois se relacionar com as outras pessoas. A palavra, então, é sempre gratidão. Não importa como foi, não importa quem são seus pais, eles deram para você aquilo que eles tinham de melhor e te deram a vida, e só por isso você já deve ser eternamente grato. O filho permanece em seu lugar de filho, ele coloca-se abaixo dos pais em atitude respeitosa e reverente. Dessa forma, fluem para ele toda a força e grandeza dos pais e de todos aqueles que vieram antes naquele sistema, honrando assim todos os seus antepassados. Quando o filho coloca-se, no entanto, consciente ou inconsciente, acima dos pais, ele bloqueia todo esse fluxo da força e da grandeza, assumindo cargas e papéis que não lhe cabem e que se convertem em um grande peso, mesmo que ele faça isso com amor. A união dos pais, com amor ou não, os coloca em um lugar de grandeza que nada retira, porque os seus pais te deram a vida, os seus pais te deram a oportunidade de reencarnar. E nós sabemos que existe uma fila de espíritos aguardando por essa oportunidade. Os seus pais são seres humanos, não são santos, livres também de provações, livres de imaturidades psicológicas, mas o princípio da harmonia do relacionamento vem dessa eterna gratidão. É aí que o rio da vida começa a fluir. Muitos autores corroboram com essa teoria. A própria Joana de Ângeles, Andrei Moreira, no livro Reconciliação, também tem um capítulo só sobre isso. E é claro, gente, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo específico do honrai vosso pai e vossa mãe. Então, filhos que não têm gratidão, filhos que estão ainda fixando o seu pensamento naqueles possíveis erros que os pais podem ter cometido com eles, são filhos que estão então virando as costas para a sua própria herança emocional dos seus antepassados e não estão exercendo esse processo de gratidão, que é o processo então que desfaz todos os miasmas energéticos que nós podemos criar. Não importa o que os seus pais então fizeram para você, como eles fizeram, mesmo que não foi da forma com a qual você gostaria, a gratidão para eles deve ser eterna,
porque você está aqui encarnado agora tendo toda essa oportunidade, porque eles permitiram que você viesse para esse mundo. E ninguém garante que você, na família que você construiu, também será um pai perfeito para os seus filhos, percebem? Então, se eu tenho essa gratidão com os meus antepassados, muito provavelmente a herança emocional que eu estou passando para frente, para a família que eu construí, pode ser uma herança muito mais suave e muito mais leve, com muito menos fardos para aqueles seres que vieram então agora, depois de mim. E após o surgimento, então, dessa nova vida, após o surgimento da sua reencarnação e dos seus filhos, nós sabemos que a história humana, cheia de lutas e conquistas, cheias de dores e alegrias, sempre é singular para cada espírito reencarnado. Toda a trajetória é definida pela lei de causa e efeito, ou escolhas particulares que te situam nesta ou naquela família por merecimento ou por eleição. Então, nada é por acaso. Você não está dentro da sua família por acaso. Não se sinta vítima, somente agradeça por fazer parte desta família e tente olhar para cada membro dela, principalmente aquele com os quais você não tem tanta afinidade, e tente enxergar as coisas boas que eles têm para oferecer e que podem contribuir muito para o seu próprio processo dentro da evolução. Portanto, todo filho tem na vida os pais e a família que precisa, de acordo com o seu planejamento reencarnatório. E aí, a gente vê que muitos espíritas ficam em busca de um contato íntimo com Deus e, em compensação, estão trazendo mágoas, julgamentos, transtornos afetivos de discórdia e de ressentimentos em relação aos pais. Assim como também nós temos pais manipuladores, que fazem a mesma coisa com os filhos, assim como os próprios pais castradores também. No entanto, no próprio Evangelho, então, nós temos aqui a lição: honrai vosso pai e vossa mãe. E esse é o primeiro aprendizado para esse relacionamento familiar tão forte. Não importa o que aconteceu, para pai e mãe não cabe julgamento, porque atrás do seu pai, atrás da sua mãe, atrás de todos os seus antepassados, existem uma história, e uma história que você não pode compreender, porque você não estava aqui, você não vivenciou, tá certo? Portanto, você não pode julgar, tá? Você só tem que amar e você só tem que ser grato. Você precisou reencarnar dentro deste clã familiar do qual você possui. A fornalha mais preciosa para o amoldamento do caráter e da personalidade é o seu lar. Quando este falta, deixando-o ser em formação em mãos estranhas ou no abandono, o sofrimento marca-lhe o desenvolvimento psicológico, que passa a exigir terapia de amor muito bem direcionada, evitando-se os apelos da compaixão, de proteção injustificada, para se tornar natural, franco, encorajador e que faculte a compreensão do educando sobre o fenômeno que lhe aconteceu, mas em realidade não lhe pode afetar a existência, desde que se trata de uma ocorrência proposta pelas leis naturais da vida. O ser humano, em qualquer fase do seu desenvolvimento na escola terrestre, é sempre aprendiz sensível a quem o amor oferece os mais poderosos recursos para a felicidade ou para a desdita, dependendo de como este seja encaminhado. Deste modo, o lar é oficina de crescimento moral e intelectual, mas, sobretudo, espiritual, que
que deve ser aprimorado sempre, abrindo espaço para tornar-se célula eficiente da sociedade. Então, agradeça agora a família que você tem. Feche os seus olhos. Pense em todos os seus familiares. Pense agora em toda a sua ancestralidade. Visualize todo o seu clã. Visualize toda a família da onde você veio. Sinta a força desta família. Traga para a luz da sua consciência. Não é por acaso que eu estou aqui e não é por acaso que eles estão aqui comigo. Que eu possa olhar então para cada um deles, enxergando a sua força, enxergando aquilo que vocês têm de melhor e que eu possa fazer de vocês um exemplo para me ajudar na minha evolução e dessa forma também ser exemplo para dar e receber em equilíbrio dentro da minha família, dentro da minha sociedade, dentro do meu planeta. Que assim seja.